Olá, meu nome é Wagner da Silva e é um grande prazer ter você aqui nesse webinar e eu espero que através dessas poucas coisas que nós vamos apresentar aqui possam ser úteis para você no seu caminho em busca do sucesso. Warren Woodson disse que ensinar os princípios do sucesso é como se a gente tivesse a combinação de um cofre. Quando você quer abrir um cofre, o que você precisa? Você precisa do código do acesso dele. E tem que estar na ordem correta. Não importa quem quer que você seja, onde você está, se você tiver a combinação para esse cofre, e na sequência correta, você vai conseguir abrir. Então, a mesma forma é com o sucesso. Se você souber os passos que precisam dar com cada um deles e aplicar esses passos corretamente, sem dúvida nenhuma você vai alcançar o sucesso. E esse é o objetivo desse webinar. Só para orientar, dizer aqui, vocês já devem ter ouvido falar sobre o Homem do Ano, que a revista Time escolhe. Há alguns anos atrás, a revista Time escolheu o Homem do Ano como John Paul Getty, que era um dos homens mais ricos dos Estados Unidos naquela época. Parece um pouco hilário, mas na realidade é isso. John Paul Getty, quando foi perguntado para ele sobre qual seria o segredo do sucesso, ele disse que eram 3 os segredos do sucesso. Número 1, acorde cedo. Número 2, trabalhe duro. E o terceiro, ele disse, encontre petróleo, porque ele foi um dos homens mais ricos do mundo na sua época, porque ele encontrou petróleo em vários lugares. Bom, mas o que é o nosso petróleo para o sucesso? Nosso petróleo para o sucesso é o caminho que a gente pode seguir para lá. E o meu objetivo hoje aqui é mostrar uma parte do que seria o nosso óleo para o sucesso. Como que nós podemos encontrar o nosso óleo do sucesso, ou seja, quais as etapas que a gente precisa fazer. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade, dentre uma enormidade de livros que eu li, eu tive a oportunidade de tomar conhecimento com esse livro do Jack Canfield, chama-se Os Princípios do Sucesso. Ele tem, inclusive essa cópia aqui, eu recebi assinada por ele, com a dedicatória pelo próprio Jack Canfield, e ele fala sobre os seus princípios do sucesso nesse livro e discute 64 princípios que podem levar ao sucesso. Bom, na realidade isso é uma grande quantidade, não são coisas que você vai conseguir alcançar em um ano. No Brasil o livro foi traduzido, chama-se Os Princípios do Sucesso, porém essa edição está esgotada há muito tempo e hoje só se consegue ela com colecionadores. Mas é uma espécie de tradução do livro. Na realidade, ao ter contato com Jack Canfield, eu comecei a aplicar esses princípios na minha vida e, sem dúvida nenhuma, alcancei o sucesso que eu desejava na minha vida. Eu recentemente escrevi um livro, e esse meu livro, aqui, chama-se Passo a Passo para um Futuro Melhor. E nele eu coloco alguns dos princípios fundamentais que foram ensinados por Jack Canfield para como a gente pode buscar alcançar o sucesso. Na realidade, eu participei por um longo treinamento para me tornar um Certified Trainer, ou seja, uma pessoa que está habilitada a ensinar os princípios do sucesso pelo próprio Jack Canfield. Eu tenho isso no meu currículo e hoje meu objetivo será de mostrar essas coisas para vocês. Bom, vou usar essa apresentação aqui agora
para passar alguns dos princípios de sucesso que estão colocados. Em primeiro lugar, assuma 100% de responsabilidade por sua vida. Esse é o princípio, um dos primeiros princípios. Segundo princípio, decida exatamente o que você quer. Terceiro, libere o poder de criar metas. Um quarto princípio seria: acredite que é possível. Acredite em você mesmo. Use afirmações, visualizações, dream board, que seria uma tradução para quadros de sonhos no Brasil, no português, onde você coloca suas coisas que você deseja atingir. E aumente a possibilidade de sucesso através das emoções. Lógico, não fique parado, dê o primeiro passo. Isso é fundamental. Ação. Um outro princípio que a gente precisa aplicar é: peça o que você quer. Ask, como diz Jack Canfield. Ou seja, peça aquilo que você quer. E rejeite a rejeição. Não aceite rejeição de forma alguma. Um princípio que deve passar é: solicite feedback. E, sem dúvida nenhuma, no final das contas, você tem que praticar persistência. E com muita paciência para chegar lá. E por último, talvez um dos princípios que muita gente não leva em consideração é desenvolver uma atitude de gratitude. Então aqui eu dei uma pequena listagem de alguns dos princípios mais importantes que a gente tem para alcançar o sucesso. E aqui vai uma promessa para vocês, de que se vocês aplicarem esses princípios, vocês poderão dobrar os seus resultados, sejam qual for, dobrar o seu tempo livre e ter uma vida mais balanceada e mais alegre. E isso pode acontecer em 2 anos ou menos. Agora, uma coisa muito importante, Jim Rohn explicou certa vez que quando a gente tem que fazer um exercício físico, por exemplo, nós não podemos contratar ninguém para fazer as flexões por nós. Nós temos que fazer as flexões, ou seja, nós não podemos pegar outras pessoas para fazer aquelas ações que são necessárias para o nosso sucesso. Nós precisamos executá-los e fazer. Então, vamos examinar um pouquinho aqui daquela lista que eu citei rapidamente. Vamos examinar talvez um dos mais importantes, venha a ser: assuma 100% de responsabilidade por sua vida e pelos seus resultados. E ainda com isso também eu vou desafiar vocês para que vocês ajam como se realmente isso fosse verdade, ou seja, se você tem responsabilidade pelos seus atos. Jack Canfield, ele ensinou uma fórmula que no português nós botamos aqui I mais R igual a RE, ou seja, o evento mais a sua reação a este evento igual ao resultado que você obtém. Na realidade, a grande maioria das pessoas tem a tendência de culpar o evento. Ou seja, isso aconteceu na minha vida por causa disso. Hoje, por exemplo, a Covid seria um perfeito exemplo de dizer: olha, eu estou sem um emprego, ou essas coisas estão acontecendo por mim por causa do Covid. Nós estaríamos culpando o evento. Mas, na realidade, nós não temos controle sobre as coisas que acontecem. Nós temos controle sobre a nossa resposta àquilo que acontece. Ou seja, nisso você tem controle. Então, na sua resposta. E, consequentemente, se você mudar a forma com que você está respondendo a algum evento que está acontecendo na sua vida, consequentemente, o seu resultado pode ser diferente.
Então, uma das primeiras coisas que uma pessoa que tem sucesso precisa fazer é parar de reclamar. Parar de culpar a economia, os preços, impostos, Bolsa de Valor, o presidente do Brasil, o Congresso, o Supremo Tribunal, o tráfego, o clima, o nosso computador, a China, a guerra na Ucrânia agora, Petrobras, concorrentes, os funcionários, o chefe, o gerente, a equipe, o marido, a esposa. Então a gente tem que parar de reclamar, de colocar neles essa responsabilidade, a culpa pelas coisas que acontecem na nossa vida. Na realidade, quando nós, voltando atrás para rever, os eventos acontecem, a forma com que a gente responde vão gerar resultados. Agora, sobre esses resultados que foram gerados, nós temos apenas 3 reações que você realmente tem controle. O primeiro é o seu comportamento, isso você tem controle, ou seja, com quem você fala, qual a pessoa o seu comportamento, como você vai receber aquela notícia, como você vai receber aquela coisa que está acontecendo para ver. A outra coisa que você tem controle na sua reação é o que vai na sua cabeça, ou seja, os seus pensamentos, a sua voz interior, aquela vozinha que fica falando para nós, e diz, está errado, está certo, todos nós temos essa voz interior que sempre falando, e nessa nós temos controle. Nós precisamos acreditar que as coisas vão acontecer e nós temos que programar o nosso consciente e o nosso subconsciente. E existe forma de fazer isso. E uma terceira forma que a gente tem é quanto àquilo que a gente visualiza, o que a gente está enxergando, o que a gente está colocando na nossa mente, quais são as coisas que a gente está construindo e visualizando no que nós vamos atingir, naquilo que nós vamos obter. Então, se realmente um dos meus objetivos é ter uma casa na praia, eu tenho que visualizar aquela coisa acontecendo para mim, tenho que pensar nisso. E por falar nisso, quando muitas pessoas vão falar assim, vão relacionar com a Lei da Atração, com um filme que fez muito sucesso há algum tempo atrás. Mas uma coisa importante assim, para você se lembrar, os seus resultados, eles não mentem. Então você já ouviu falar sobre a Lei da Atração, né? Nós tivemos o filme chamado O Segredo, The Secret, que fez muito sucesso e que muitas pessoas falaram. Mas na realidade ele tem bastante verdade, bastante coisas que acontecem. Eles não apresentaram tudo, ficaram dizendo que nós só precisávamos imaginar. Mas o que quer que você pense, fale, fantasie ou dê a sua atenção, você vai atrair essas coisas para a sua vida. Por isso, e essa é a lei da atração. E essa lei da atração, ela é uma lei universal e funciona com a mesma frequência que a lei da gravidade, ou seja, sempre. Você já viu alguém reclamar da lei da gravidade? O velhinho está andando com aquela coisa, ai, a gravidade é ruim, eu não consigo andar, não consigo. Não adianta, não vai reclamar, porque a lei funciona, a lei da gravidade está sempre lá. Então, da mesma forma, a lei da atração também é uma coisa que acontece e funciona. E para isso, para fazer com que a lei da atração funcione com a gente, em primeiro lugar, a gente precisa decidir o que nós queremos. O que nós queremos alcançar, aonde nós queremos chegar. Então, primeira pergunta seria, o que você quer? Segundo coisa, para que a lei da atração funcione corretamente, a gente tem que acreditar que isso vai acontecer. Nós vamos esperar que isso possa acontecer. Mas, muito importante, e talvez essa seja uma das falhas no filme The Secret, é que não colocaram a parte que você tem que agir para que aquelas coisas aconteçam na sua vida. Você tem que tomar algumas ações. Não adianta ficar parado
e esperar que os resultados vão mudar. E a outra coisa que também a lei da atração nos ensina é que nós temos que receber aquele deixar com que isso venha para nós através da emoção. E como é que a gente faz isso? Quando a gente começa a visualizar, quando a gente começa a colocar emoção naquilo que a gente está fazendo. Então, na realidade, minha gente, sucesso, ele é um estado mental. E o que a gente pode apresentar para vocês são esses passos, ou seja, o nosso óleo, como chegar, o segredo, as etapas que você precisa fazer para alcançar o sucesso. E elas estão. Então eu convidaria que, se vocês ainda não fizeram isso, leiam o meu livro, e vocês vão verificar alguma coisa. Também podem participar num dos nossos seminários, onde a gente examina cada um desses princípios, parte por parte, até nós conseguirmos alcançar o sucesso. Lembre-se, recapitulando, que a última escolha quem tem é você. É a sua atitude que vai determinar o seu sucesso. Portanto, tenha a atitude correta. Esta é uma escolha sua. Muito obrigado. E abaixo vocês vão ver um link para vocês podem fazer um download de algumas etapas que você consegue identificar um pouco mais essas coisas que eu falei neste webinar, para você poder aplicar na sua vida. Se tiver qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim que eu vou responder. Um grande abraço para vocês.